Então, ó, vimos agora conjunto dos números inteiros, né? Vamos para o subconjunto dos inteiros. Beleza. Galera, olha só. Agora começa a encrencar. Olha só. Conjunto dos inteiros. Nós temos o subconjunto Z asterisco. Nós temos o subconjunto Z+. Nós temos o subconjunto Z-. Nós temos o subconjunto Z asterisco mais. E nós temos o subconjunto Z asterisco menos. O que vem a ser cada um deles? O que vem a ser cada um deles? Olha só, Z asterisco você já sabe. Z asterisco são os inteiros não nulos. Z mais são os inteiros. Z mais são os inteiros não negativos. Z menos são os inteiros. Eita, são os inteiros não positivos. Z asterisco mais, aí sim, são os inteiros positivos. E Z asterisco menos é o conjunto dos inteiros, aí sim, negativos. Por que a diferença de um para outro, você sabe? Né? Ó, não nulos, não negativos. Aqui, não positivos. Aqui, positivos e negativos. Olha só, galera. Preste atenção aqui em mim. Olha só. Lembra que eu falei que há diferença sim você falar que um conjunto é não positivo e um conjunto é positivo? Perdão, um conjunto é não negativo e um conjunto é positivo? A diferença é porque tem um zero nessa brincadeira. O zero é que atrapalha, perfeito? Então, olha só, quando eu falo que um conjunto é não negativo, eu incluo o zero e os positivos. Quando eu falo que um conjunto é positivo, eu estou excluindo o zero e deixando de fato os positivos. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tranquilo? Então, fique atento a essa pegadinha. Olha aqui para o slide. Perceba que entrou o asterisco. Entrou o asterisco. Se entrou asterisco, não entra quem? Não possuem o zero. Não possuem o zero. Se eles não possuem o zero, aí sim, só entram os positivos. Se eles não possuem o zero, aí sim entram só quem? Os negativos. Perfeito? Tranquilo? Nesse aqui, ó, entra o zero. Entra o zero. Tranquilo até aí, galera? Beleza? Show, show? Show, show? Beleza. Olha só, uma observação. Não pode faltar, né? Não, não pode faltar. Tudo isso para você gabaritar essa prova. Olha só. Vê se você percebe isso aqui, ó. Z asterisco mais é igual ao conjuntos naturais. Isso é verdade que eu acabei de escrever? Isso é verdade. Por que é verdade? Porque tanto um quanto o outro, quem são os elementos? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, esses conjuntos são ditos conjuntos o quê? Conjuntos iguais. Tudo bem? E outra, quando eu falo Z asterisco
mais é igual aos naturais não nulos. Caramba, tá ficando completo, hein? Tá ficando completinho o seu caderno. Beleza? Então tá aqui a igualdade de conjuntos. Já sabemos que para ser igual, os elementos têm que ser iguais, independentemente da ordem. Show de bola? Beleza! Vamos lá, galera. Vamos lá, campeão. Combate, vamos lá, combate. Audaz, audaz. É isso aí, é isso aí. Elementos e ordenação dos inteiros. Aqui não tem muito o que falar não, galera, tá? Vou deixar só uma coisinha aqui para vocês, ó. Só uma coisinha para vocês, tá? Nos inteiros, todos os elementos possuem sucessor. E digo ainda que todos os elementos possuem antecessor, tá? Não vou me ater muito aos outros elementos não, tá bom? Isso aí já é mais que suficiente. Agora, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Regra do quê? Regra dos sinais, tá? Regra dos sinais. Vou me ater apenas à multiplicação e à divisão, porque a soma e a diferença vai depender do sinal do maior, tá bom? Agora, na regra dos sinais, o que você precisa saber? Tanto no produto quanto na divisão, como é que funciona? Como é que funciona? Mais com mais resulta mais. Mais com menos resulta menos. Menos com mais resulta menos. E menos com menos resulta o quê? Mais. O que isso significa? Se eu tenho sinais diferentes, o resultado é negativo. Agora, se eu tenho sinais iguais, mais com mais e mais com menos, ou menos com menos, perdão, o resultado é positivo. Positivo. Perfeito? Tranquilo, né? Regrinha dos sinais bem tranquila, essa aí. Show de bola? Beleza, vamos que vamos, vamos que vamos. Alegria. Operações definidas nos inteiros. Operações definidas nos inteiros. Quais são as operações? Quais são as operações? Olha só. Olha para o meu lado direito aqui, ó. Perceba aqui, ó. Fique atento. Inverso aditivo. Isso aí eu já falei nos slides anteriores, tá ok? Inverso aditivo, tá? Só para relembrar, exemplo. Inverso aditivo de 2, menos 2. Inverso aditivo de menos 1, 1. Inverso aditivo de 0, 0. Tá ok? Isso aqui é a mesma coisa que oposto, né? Número oposto ou simétrico, tá? Agora sim, operações definidas nos inteiros. Galera, vou perguntar a vocês. Olha para mim aqui. Olha para mim. O que vem a ser operações definidas? Operações, soma, subtração, multiplicação e divisão. Operações definidas são aquelas que, operando inteiros, resulta inteiros. Remete à nossa propriedade do fechamento. Tranquilo até aí? Show de bola. Vem comigo então. Vamos lá. Aqui, dentro dos inteiros, eu vou ter a seguinte situação. A soma, tá? B diferença e C produto. Tudo bem? Nós já sabemos quais elementos compõem uma soma, uma diferença e um produto. Perfeito? Primeira parcela, segunda parcela, soma o total. Minuendo, subtraindo, o resto é diferença. Primeiro fator, segundo fator, regra, o produto. Nós já sabemos isso. Agora basta verificar se essas operações, soma, diferença e produto,
elas de fato são o quê? Definidas, ou seja, fechadas no conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. Vamos lá? Beleza. Exemplo. Partir para o exemplo, que exemplo é o que mais se fica. Na soma 2 mais 1 resulta quanto? 3. Na soma menos 1 com menos 7, o resultado dá quanto? Menos 8. Se eu somar menos 1 com 1, o resultado dá quanto? Dá 0. Se eu somar menos 1 mais 0, o resultado é quanto? Menos 1. Percebam que eu utilizei sempre números inteiros. Sempre números inteiros. Os inteiros entram os negativos, tá, pessoal? Não é natural, não. Então, se eu estou somando inteiros e o resultado também retornou inteiro, consequentemente, a operação soma, é definida nos inteiros. Tudo bem até aqui? Show de bola. Beleza. Fácil ou difícil, galera? Tranquilo? Agora vamos ver a diferença. Depois a gente vê o que é? Produto, tá? E por fim a gente vai ver o porquê da divisão não ser uma propriedade, uma operação, perdão, fechada. Na diferença, exemplo. Na diferença, olha só, se eu tenho 2 menos 1, resulta 1. Se eu tenho menos 1 menos 4, isso aqui resulta menos 5. Se eu tenho menos 1 menos 7, eu tenho o resultado 6. Se eu tenho menos 1, estou pegando exemplos aleatórios, tá? Menos 0 resulta quanto? Menos 1. Percebam que eu utilizei números o quê? Números inteiros. Com que operação? Com a diferença. Aqui eu usei a soma e aqui eu estou usando a diferença. O resultado me deu sempre números o quê? Números inteiros. Logo, a operação diferença é definida nos inteiros. Tudo bem até aqui, galera? Tranquilo? Definida. Deixa eu melhorar esse Z aí. Definida nos inteiros. Definida nos inteiros. Agora vamos para o produto? Vamos embora. Simbora lá. Produto. Vamos pegar um exemplo? Vamos. Exemplo. Olha só. 2 vezes 1 dá 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 1 vezes 0 dá 0. Menos 7 vezes menos 2 dá 14. Né? Percebam que eu utilizei, em todos os casos, números inteiros. E esses números inteiros, ao fazer o produto, me resultou também números o quê? Inteiros. Lembrando que inteiros entram os negativos. Se isso acontece, essa propriedade, essa operação, perdão, a operação produto é definida nos inteiros. Tudo bem? Agora a gente vai perguntar aqui, ó, a gente vai analisar
a divisão. A divisão, galera, ela não... Olha só, a divisão, ela não é definida. Olha só, já de cara eu encontro um exemplo que isso não funciona. Simples. Quer ver? Menos 4 dividido por 3. Vou pegar um exemplo mais didático, né? Vou pegar um exemplo mais didático. Pegar um exemplo mais didático. Olha só. Vou pegar um exemplo mais didático. Menos 5 dividido por 2. Isso aqui vai dar menos 2,5. Perceba que eu utilizei número inteiro com que operação? A divisão. Só que o resultado, ele não pertence aos inteiros. Se ele não pertence aos inteiros, a divisão não é definida. Não é definida. Tudo bem, galera? Sim ou não? Então, apenas a soma, a diferença e o produto são definidas no conjunto dos números inteiros. Galera, até aqui, beleza? Tranquilão? Sem crise? Sim ou não? De novo. Tem que prestar atenção, tem que se dedicar a aprender os detalhes. Lá na frente isso vai ajudar muito. Sei da dificuldade, sei que é um pouco sacar, um pouco chato, eu sei que é repetitivo, é muita letra e tal, não sei o quê, mas é um mal necessário. Tranquilo? É um mal necessário. Isso tudo faz parte dessa sua trajetória rumo à aprovação. Vamos que vamos. Vem comigo agora. Propriedade das operações nos inteiros, né? Em inteiros. Vamos lá. Quais propriedades nós temos? Propriedades. Nós já sabemos. Propriedade da comutativa. Propriedade da associativa. Propriedade do fechamento. Propriedade da distributiva. Perfeito? E nós temos ainda elemento neutro da soma e nós temos ainda elemento neutro do produto. Tudo bem? Galera, isso aqui é a mesma coisa dos anteriores. Aqui nós já sabemos que o elemento neutro da soma é quem? 0. E nós já sabemos que o elemento neutro do produto é 1. Perfeito. Né? Nós sabemos ainda, vamos lá. Nós sabemos ainda que a comutativa é o quê? 2 mais 1 é igual a 1 mais 2. E que 1 vezes 2 é igual a 2 vezes 1. Sim ou não? Tranquilo? Show de bola? Beleza. Então aqui, soma e produto de inteiros, tá bom? Soma e produto de inteiros. Beleza. Vamos para a associativa. Na associativa, 2 mais 1 mais 3 é igual a 2 mais 1 mais 3. Mesma coisa, tá, pessoal? 2 vezes 1 vezes 3 é igual a 2 vezes 1 vezes 3. Também
definida, 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 definida. Então, existe a comutativa na soma e no produto de inteiros, existe a associativa na soma e no produto de inteiros. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim ou não? Beleza. O fechamento nós já vimos. O fechamento nós já vimos. Quais são as operações que são fechadas? A soma, a diferença e quem mais? O pro. Soma, a diferença e o produto. Essas três, né, essas três operações, elas são definidas nos inteiros. E a distributiva é o esqueminha do chuveirinho. 3 que multiplica 1 mais 3 é igual. Como é que fica o chuveirinho aqui? 3 vezes 1 e 3 vezes 3. Então, vai ficar 3 vezes 1 mais 3 vezes 3. Isso aqui vai dar 9 com mais 3, 12. 3 mais 1, 4. 4 vezes 3, 12. 12 é igual a 12. Bateu. Então, também existe a distributiva, tá? Estou correndo um pouquinho mais aqui, porque isso aqui é Ctrl+C e Ctrl+V praticamente da operação passada, tá? Das propriedades da operação passada, que foi o dos naturais. Agora a gente está nos inteiros, tudo bem? Então, galera, no marca-texto, propriedade dos inteiros. Eita, propriedade dos inteiros, tá bom? Propriedade das operações dos inteiros, tá? Olha só que legal. Olha que maneiro. Visualiza isso aqui, ó. Ó. Visualiza isso aqui. 2 mais menos 1 é a mesma coisa que menos 1 mais 2. Hein? Sim ou não? Quanto que é 2 menos 1? 1. Quanto que é menos 1 mais 2? 1. Opa, bateu. Olha aí. Olha aí, show de bola. Se é igual, é comutativa. Então, a comutativa, ela existe na soma, tá? No produto não preciso nem falar, né? Lembra aquela regrinha? A ordem dos fatores não altera o produto? É isso aí, ó. Olha aqui, ó. Se eu fizer menos 1 vezes 2, vai ser a mesma coisa que 2 vezes menos 1. Quanto que dá essa brincadeira aqui? Menos 2. E essa brincadeira aqui? Menos 2. Menos 2 igual a menos 2. Perfeito. É isso aí. A mesma coisa para associativa e distributiva, tá? Lembra os senhores que essas propriedades, elas só servem para quais operações? Para a soma e para o produto, tá? Para a soma e para o produto, tá bom? Na diferença e na divisão, essas propriedades elas não existem, porque não vai dar uma igualdade, tá bom? Tranquilo? Olha só para vocês terem uma ideia. Olha só. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, atenção. Atenção, por exemplo, se eu fizer 2 menos o menos 1, isso aqui vai ser diferente de menos 1 menos 2. Quanto que dá isso aqui? 3. 3 é diferente? Quanto que é isso aqui? Menos 3. Tá bom? Então, só para vocês terem ideia que isso aqui só vale para a soma e para o produto. Galera, beleza? Tranquilo? Então, toda hora eu vou voltar aqui para a telinha para dar uma acordada em vocês. Teoria, acordo. Teoria, acordo. Tá? Importante a gente não desistir. Sim ou não? Foi? Vamos lá, então. Próximo. Operação divisão de inteiros. Galera, aqui é a mesma coisa, né? Aqui é a mesma coisa. Olha só. Operação divisão de inteiros. Imagine aqui, ó. Desão
Dzinho, Q e R, tá? Q e R. Dando o nome aos pontos aqui, dividendo, divisor, quociente e resto. Tudo bem até aqui? Beleza. Na divisão de inteiros, olha só, na divisão de inteiros, não é fechada nos... Não é fechada nos inteiros. Por que não é fechada nos inteiros? Por quê? Por quê? Olha aqui, por isso, ó. Exemplo, por quê? Porque menos 10 dividido por 4, menos 10 dividido por 4 dá quanto? Menos 2,5. Então, eu tenho aqui um exemplo de um número inteiro, de outro número inteiro, que resulta um número não pertencente ao quê? Ao inteiro. Tranquilo? Então, quando isso acontece pelo menos uma vez, já disse que essa operação, né, não é o quê? Não é fechada. Tá ok? Uma outra observação que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Isso aqui é valioso, hein? Observação. Observação, tá? Resto máximo de uma divisão. Resto máximo de uma divisão. O resto máximo, galera, é sempre uma unidade a menos que o divisor. O resto máximo é sempre uma unidade a menos que o divisor. Não entendi bulhufas do que você falou. Vou dar um exemplo. 7 dividido 7 dividido por 2. O resultado dá 3, porque 3 vezes 2 é 6, o resto é o quê? Resto 1. Galera, olha para esse resto aqui. Esse resto é o nosso resto que é máximo, porque é 2 menos 1, que dá 1. Mas por que ele é máximo? Porque se ele fosse maior que isso, porque se 1 tivesse uma unidade a mais, ele seria, na verdade, o 2. E o 2 eu ia continuar o quê? A dividir. Então, na verdade, não pararia nesse resto. Perfeito? Então, sempre quando eu tiver dividendo, divisor, quociente e aqui um resto, divisor menos 1, de fato, esse divisor aqui, ele é o maior possível. E aqui eu não consigo continuar, não consigo continuar a divisão. Tá? Eu não consigo continuar a divisão. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Beleza? Beleza? Show de bola, galera.